Olá, alunos! Vamos para mais uma aula, reações e substituição de álcoois, nossa primeira aula. Hoje vamos estar falando sobre reações e substituições de álcoois, os mecanismos de reações SN1, de reação N1 envolvendo álcoois, mecanismos SN2 envolvendo álcoois, teste de Lucas e exercícios propostos. Em relação à reação de substituição, nós vimos nas aulas anteriores baseadas nos aletos de alquila. Vimos substituição unimolecular, substituição bimolecular, E1, que é eliminação unimolecular, e E2, eliminação bimolecular. Então agora nós vamos avançar isso em outras substâncias. Esse tipo de reação não ocorre só para os aletos de alquila. Na verdade, os aletos alquilas são um excelente exemplo para introduzirmos o conteúdo. Mas será que eu não consigo fazer isso, uma reação de substituição com álcool? Ou de eliminação, talvez, né? Ou, por exemplo, com um éter? E a resposta é não. Por quê? São grupos de saída muito ruins, tá? Aqui vai sair uma hidroxila, OH-. É aqui uma alcoxila. Se vocês lembrarem que eu falei sobre pKa, o pKa, né, tanto do ácido conjugado da hidroxila, que é a água, quanto do ácido conjugado da alcoxila, que é um álcool, é por volta de 15. É um pK muito, vamos dizer assim, alto. E vem então de um ácido muito fraco. Consequentemente, a base conjugada desse ácido é muito forte. E nós vimos, estudando os aletos de alquila, que o grupo de saída, quando ele sai na forma de uma base fraca, essa base fraca é uma base estável e é um bom grupo de saída. Então, o álcool é interessante, com certeza, ele é muito abundante, tá? É uma matéria-prima barata. Então, seria interessante conseguir utilizar eles. Depois a gente vai ver, é possível utilizar, mas com alguma modificação. Olha um excelente grupo de saída, esse éster sulfonado. Então, quando esse grupo sai, ele vem de um ácido muito forte, então ele é uma base muito fraca. Então, essa base fraca é uma base estável, portanto, é um bom grupo de saída. E o sal de sulfônio, a mesma coisa, tá? Vem de um ácido bastante forte e gera uma base fraca, um bom grupo de saída. Então, ambos são bons grupos de saída. Seguindo então, pelas razões que eu dei anteriormente, então o brometo, por exemplo, se eu tentar reagir o íon brometo, que é um bom nucleófilo, pensando numa substituição, e aqui vai ser obrigatoriamente uma SN2, tá? A metila, né, indica que tem que ser uma SN2. Mas, ó, a reação não vai, tá? Não forma. Por quê? A base formada é uma base muito forte. Enquanto que a base aqui, olhando isso aqui como uma base, é uma base muito fraca. Então a base fraca tem dificuldade de deslocar a base forte. Uma base forte desloca facilmente uma base fraca. O inverso não é verdadeiro, tá? Então, por ser uma base forte, é um péssimo grupo de saída. Será que não tem solução para isso? Tem solução, tá? Com certeza. Ao invés de trabalhar com o íon brometo, se trabalha com o ácido bromídrico ou o brometo de hidrogênio. E aí, então, o que vai acontecer? Ó? Esse é um ácido bem mais forte que um álcool, pK por volta de 15, aqui o pK é
menor que -5, é um ácido muito forte. Então, o que acontece no primeiro momento é uma reação, tá, ácido-base, em que o ácido doa o seu próton e a base captura o seu próton. Então agora nós temos o quê? Um álcool, o metanol protonado. Esse metanol sai de um ácido muito fraco para um ácido muito forte. Aqui ele é a base, né? Então o ácido conjugado dele é o álcool protonado. Então, esse álcool protonado, tá, que é um ácido muito forte, a tendência ele passa a ter um excelente grupo de saída. Não, um excelente, não estou exagerando, um bom grupo de saída. E esse grupo de saída, se vocês olharem aqui, ó, H2O, é a água. E aí então, aí sim, como a água, tá, ela é uma base fraca. Mas como é que eu sei que a água é uma base fraca? Coloca mais o hidrogênio, ficaria H3O mais, tá. Esse H3O é o íon hidroxônio. Esse hidroxônio, naquela tabelinha de pK que eu passei para vocês na revisão, ele tem um pK menor que zero. Então ele é um ácido muito forte, porque abaixo de 1 já caracteriza um ácido forte, tá. Ele é um ácido muito forte. E nesse caso, tá, a água vem de um ácido forte, então ela é uma base fraca. Uma base fraca é uma base estável. Uma base estável é um bom grupo de saída. E aí a reação ocorre. Em si, o brometo, aqui o brometo não tem como agir como nucleófilo, porque a base é muito forte e é um péssimo grupo de saída. Aqui ele pode agir como nucleófilo, porque a água é uma base fraca e um bom grupo de saída. E aí a reação vai. Então, voa lá, né? Com aquecimento, é claro, tá? E nós temos aqui o brometo de metila e a água. Então, eu posso transformar um álcool em um haleto de alquila. Lembra que o haleto de alquila ele é muito interessante, tá? Olha aqui, a água como base fraca. Essa reação ela só ocorre com nucleófilos básicos fracos, tá? Então, nesse caso, essa substituição de álcool você só pode, então assim, a gente vai trabalhar com o o ácido iodídrico, o ácido bromídrico e o ácido clorídrico, somente esse. E ela não ocorre quando o nucleófilo básico ele é moderado ou forte. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Fatores que afetam a SN2, a gente viu lá, ó, solventes o aprótico, né, ele tende a capturar bem, tá, o no caso, a carga positiva, tá, e aí ele tende a não solvatar bem os ânions, ele solvata bem os cátions, mas não solvata bem os ânions. Porém, para o solvente prótico, que é o caso nosso aqui, ele solvata bem tanto o cátion quanto o ânion. E nesse caso, tá, os nucleófilos básicos moderados e fortes, eles são muito bem solvatados, tá, por solventes próticos, diferente do solvente aprótico. Nesse caso então, vai acontecer o quê? Vai acontecer que, por eles estarem muito bem solvatados, eles não vão agir muito bem como bom nucleófilo, tá. E tem um outro detalhe importante, ó. A tendência quando tentar reagir com um ácido bromídrico, a tendência do ácido é não só protonar o álcool, mas protonar o nucleófilo. E ao protonar o nucleófilo, ele passa a ter uma carga positiva. Aqui a amônia protonada, a amina protonada, ou o próprio volta a ser álcool aqui, que pode ser protonado também. Ou seja, com carga positiva, deixa de ser um nucleófilo, tá? Então, o seguindo aqui então, falando agora em reação, então eu posso reagir, por exemplo, um propanol, tá aqui ó, 1, 2, 3, né, um propanol, né, está na posição 1, 3 carbonos, mais ol, tá.
Então, um propanol com ácido iodídrico sob aquecimento forma aqui um iodo propano. Então, esse é um álcool primário. Já com o ciclo hexanol, eu posso reagir com ácido bromídrico, tá? E aquece, e aí então forma o bromo ciclo hexano. Esse já é um álcool secundário. E posso reagir com o 2-metil-2-butanol, com ácido clorídrico, formando 2-cloro-2-metilbutano. E esse é um álcool terciário. Eu quero que vocês percebam que o melhor grupo de saída, tá? Ou o melhor nucleófilo aqui é o iodo, iodeto. Depois vem o bromo, depois vem o cloro e por último é o flúor, que no nosso caso aqui nem reage. Mas percebe aqui, ó, que o 1-propanol eu tive que usar o ácido iodídrico. Agora, para um álcool secundário, de um propanol é um álcool primário. Para um álcool secundário foi necessário o ácido bromídrico. E um álcool terciário, o HCl. Então, dependendo do álcool, tem que avaliar que ácido utilizar. A gente vai ver isso com mais detalhes depois. Então, ó, o mecanismo ele vai depender da estrutura do álcool. Então, estamos falando em substituição, pode ser SN1 ou SN2, tá? Qual é o mecanismo? Agora a gente tem que avaliar a estrutura do álcool para saber qual o mecanismo que pode ocorrer, que vai ocorrer, tá? Então, ó, o álcool que o mecanismo é via SN1, substituição nucleofílica unimolecular, tá? Por exemplo, o térquibutanol, que é um álcool terciário, reagindo com ácido bromídrico. Temos mecanismo que vai acontecer. Vai ocorrer a protonação da hidroxila, para que ela passe a ser um bom grupo de saída. Então tá ali. A protonação, lembra sempre que a seta é do, do local de maior densidade eletrônica para o de menor densidade eletrônica, tá? Nesse caso, do nucleófilo para o eletrófilo, tá? E aí então a protonação do átomo mais básico, que no caso é o oxigênio. E aí então o bromo sai na forma de brometo. E aí nós temos aqui, ó, a formação, tá? Indo para a formação de um carbocátio. Ainda não é um carbocátio. Aí a água vai sair como um bom grupo de saída e voar lá, carbocátio. Bom, formou carbocátio, o mecanismo, substituição nucleofílica unimolecular. Lembra que carbocátio pode rearranjar. Não é o nosso caso aqui, mas a gente vai ver depois. Aí o bromo está na forma de brometo, já que ele saiu ali, né, como brometo. Então, ele é um nucleófilo no meio, tá? Ele é o nucleófilo no meio. Ah, mas a água também pode ser o nucleófilo. É, realmente, a água também pode ser o nucleófilo. Então, a gente pode ter um ataque também pela água. Há uma competição aí. Mas vamos focar no bromo ou no brometo. Então, a reação aí do carbocátio com o nucleófilo. Então, o bromo vai aqui atacar aqui, né? Então, uma setinha curva daqui para cá. E aí tá aí, voilá, o nosso produto, tá? Nosso brometo de terquibutila, tá? Produto de substituição via SN1. Pode acontecer a formação também, tá, de um alceno, então eliminação. Então, por exemplo, a água presente ali pode capturar um próton no carbono beta e aí formar um produto de eliminação. Mas como o meio é muito ácido, quando forma um alceno em meio ácido, ele tende a sofrer uma protonação, a dupla tende a quebrar. E aí então, ao ser protonado, ele volta para cá. E aí então, no final das contas, na presença de HBr, que é utilizado nesse caso em excesso, tá? O produto de eliminação no final acaba sendo o produto de substituição. E aqui então, nesse caso, só se tem produto de substituição. Ainda mecanismo SN1, vamos aqui, tá?
Nesse caso aqui, então, a gente aqui tem de novo um álcool terciário com ácido bromídrico, formando esse brometo terciário. Aqui já um álcool secundário, tá? Olha, percebe aqui a diferença, ó. Um álcool terciário, para levar ao produto, é temperatura ambiente, aqui não está indicado aquecimento algum. Então misturou, formou. Agora, se eu trabalho com álcool secundário, reagindo com ácido bromídrico, ao aquecer, eu sou obrigado a aquecer para chegar ao meu produto. Ah, se eu não aquecer, vai demorar bastante. Então, para que eu tenha a reação numa velocidade aceitável, necessita de aquecimento. O que quer dizer isso? Quer dizer que os álcoois, conforme você vai, vamos dizer assim, de terciário para secundário, vai diminuindo a reatividade dele. Ah, professor, e se fosse com ácido bromídrico? Talvez com ácido bromídrico não haveria necessidade de aquecer esse. E esse aqui seria a temperatura ambiente mesmo, tá? Mas então, o, um álcool terciário, ele é mais reativo. Por que mais reativo? Porque ele forma um carbocátion terciário via SN1. E o álcool secundário? Porque ele forma um carbocátion secundário. Lembra? Carbocátion terciário alquílico é mais reativo que um carbocátion secundário alquílico, tá? Então, aí tem essas sutilezas. Necessita de aquecimento, se a reação for com o álcool secundário e o ácido bromídrico for, tá, utilizado. Bom, e aí o mecanismo SN2? Um álcool primário, por exemplo, o etanol, usando o ácido bromídrico, tá? Então, o álcool primário vai ser só via SN2. Então, mesma coisa, ó. O átomo mais básico ali, ó, ele é protonado, tá? O bromo sai na forma de brometo, tá aqui, ó. Aí o brometo numa SN2 atacando por trás, é importante isso, tá? Atacando por trás, vai aí a água, né? Ela sai como um bom grupo de saída e tá ali, brometo de etila e água, tá? Então, nesse caso aqui, como não é possível formar um carbocátion primário, ele é muito instável, só pode ir via SN2, tá? Não forma produto de eliminação, por quê? Porque precisa de uma base forte para retirar o hidrogênio, tá, no carbono beta. E o brometo é uma base fraca, vem de um ácido com um pK menos 9. É um ácido muito forte, então ele é uma base muito fraca. Então nesse aí, nem produto de eliminação tem. Ah, e se eu usar o HCl? O HCl, tá, o cloreto é o piorzinho grupo de saída. Pior grupo de saída entre eles, tá? Para reagir com HCl é necessário usar cloreto de zinco. Cloreto de zinco, essa reação com HCl só vai com cloreto de zinco. Então, se eu pegar o álcool menos reativo com o ácido menos reativo nessa situação que tem o pior grupo de saída, porque protonar vai protonar, tá? Mas o, o cloro, como ele é um nucleófilo ruim, tá? Então, a reação tende a ter um rendimento muito ruim. E aí, agora, colocando cloreto de zinco, a reação vai. Então, nesse caso, com HCl tem. O que, que acontece? Ó? Na verdade, o zinco ele funciona como um ácido de Lewis, em que o par de elétrons tende a ter preferência a reagir com ele, tá? É um ácido de Lewis. E aí sim, ó, forma um complexo que é um grupo de saída muito melhor se fosse a, a, a água aqui, né? A água como grupo de saída. Então, para um nucleófilo ruim, como o cloreto é, precisa ter um grupo de saída melhor que a água. Então, só o álcool protonado não é suficiente, tá bom? E aí, então, sim, nós vamos ter o nosso, tá, aleto de alquila, o cloreto de alquila. Então, gravem isso. Então, vamos ver aqui
mais um mecanismo SN1, com 3-metil-2-butanol, reagindo com o brometo de hidrogênio, o ácido bromídrico, e o esperado, né, vai protonar o átomo mais básico, que no caso é o oxigênio, formando um bom grupo de saída, a água, sendo que a hidroxila é um péssimo grupo de saída. A saída da água, tá, forma um carbocátion secundário. E aí a pergunta a ser feita, sempre, vai rearranjar esse carbocátion? Tá? E, nesse caso, sim. Se você olhar aqui, ó, pode haver uma migração. Se houver uma migração ou de um hidrogênio, ou um hidreto, né, ou da metila, teremos um carbocátion terciário. É claro que o hidreto migra, né, preferencialmente. Então, nesse caso, a migração vai ser de um 2-hidreto. Ó, aqui nós vamos ter já um produto, tá? O bromo já está disponível, saiu aqui, vai atacar aqui o carbocátion como nucleófilo e vai formar aí esse produto de substituição, 2-bromo, 3-metil-butano, mas é um produto minoritário. O rearranjo sempre vai ocorrer para formar, tá, um carbocátion mais estável. Então aqui o deslocamento 1,2-hidreto gera um carbocátion terciário, e aí o bromo também vai vai atacar ali, né, aquele carbocátion, e aí nós temos o produto majoritário 2-bromo, 2-metil, butano. Então isso tem que ser sempre considerado, independente de qual reação for. Formou carbocátion, avalia a possibilidade de rearranjo. O teste de Lucas, tá, é um teste que o Lucas inventou para diferenciar álcoois. Álcoois primários, secundários e terciários. Então, o que que ele faz? No teste de Lucas, a gente mistura cloreto de zinco em uma solução de HCl, solução aquosa, tá? E o objetivo do teste de Lucas é produzir haleto de alquila insolúvel. O haleto de alquila, eles, são praticamente insolúveis em água. São pouco solúveis, mas então, ao produzir esse haleto de alquila insolúvel, é possível confirmar se o álcool é primário, secundário ou terciário. E como é que é feito? Bom, pega esse aqui, ó, não, isso só vale para álcoois de baixa massa molecular, tá? E que são solúveis nesse meio. E quando se mistura, então tem ali o cloreto de zinco, o HCl, e coloco um álcool ali, tá? Um álcool. Ele no primeiro momento ele vai se dissolver e vai o quê? Turvar. Se for um álcool terciário, vai turvar imediatamente a solução, indicando que houve a reação e formou o haleto de alquila insolúvel no meio, por isso a turbidez. Se for um álcool secundário, a turvação não é imediata, ela ocorre depois de 5 minutos. Por quê? Porque um álcool secundário é menos reativo que um álcool terciário. Então, por ser menos reativo, ele reage, mas demora mais tempo. E se for um álcool primário? Não turva a solução, porque o álcool primário é bem menos reativo. Então, teria que aquecer a solução para que a reação ocorresse. Então, esse é um método bem interessante, tá, para fazer o teste de Lucas. Então, ó, ele é limitado, ó, então nesse caso, até 6 carbonos, álcoois com até 6 carbonos, tá, porque tem que se dissolver nessa solução, no primeiro momento, para depois ocorrer turvar, tá. Se ele não se dissolver, a solução já vai estar turva logo de cara, você não sabe o que que aconteceu. Então tem que haver uma solubilização, ele tem que solubilizar. Exercício proposto, deu o produto majoritário de cada reação a seguir, aqui então você tem, tá, reações com ácido bromídrico, clorídrico e álcoois, ó, tá, secundários, terciários,
Então faça essa avaliação e as possibilidades de reação. Sempre lembrando que o mecanismo pense sempre no mecanismo, tá. Primeiro, o que acontece? O átomo mais básico é protonado. Para quê? Para que um grupo de saída ruim, hidroxila, se torne um bom grupo de saída, a água. E será que essa água vai sair ou não? Vai depender do álcool. Ah, álcool primário, não sai, vai via SN2. Álcool secundário, sai, vai via SN1. Terciário, sim, tá? Então vai se formar um carbocato estável, secundário, terciário, tá? Alquílio que eu estou falando, né? Então, vai via SN1 a reação. Tá? Se não formar um carbocato estável, vai via SN2. E aí depois, formando ou não carbocato, o nucleófilo vai reagir e vai formar o produto. Então, a nossa referência bibliográfica, né, Paula Brus, tá? Prince House, São Paulo 2006, excelente bibliografia, tá? E thanks for the attention, obrigado pela atenção. Sole Dio glória, somente a Deus glória.